Olá, pessoal, muito bom dia para todos vocês, boa tarde a todos vocês. Aqui é a professora Bianca novamente, espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós falaremos a respeito do melhoramento genético tradicional, ou seja, de um dos ramos da biotecnologia, porém voltado à história da biotecnologia, né? Então, o melhoramento genético, como a gente viu na nossa aula passada, esse melhoramento tradicional, ele foi utilizado durante muito tempo e ele continua sendo utilizado hoje em dia, tá? Então, nós falamos bastante a respeito na nossa aula passada e na nossa aula de hoje nós continuamos falando um pouco sobre esse assunto. Nós falamos, por exemplo, na nossa aula passada, que nós tínhamos o desenvolvimento, né? Acabávamos selecionando algumas características, né? E essas características elas eram condicionadas por um genótipo. Então, esse genótipo, ele caracterizava um fenótipo. Isso vai ficar melhor na aula de vocês, quando vocês virem as bases da hereditariedade, que vai ser as nossas próximas aulas aí. Como eu disse para vocês, quando eu tenho, vamos supor, um milho perfeito que foi conseguido, por exemplo, a partir de um melhoramento genético tradicional, se eu coloco esse milho em um local em que esse milho ele vai ter ali a sua reprodução, né, sexuada em diversos momentos, né? Então, o que acontece com esse milho? Esse milho, ele é um milho que ele vai sofrer modificações, ele vai voltar a ser híbrido em diversos outros momentos. Então, eu não posso fazer com que essa minha espécie ela corra o risco de ter junção genética novamente, modificações genéticas novamente. Então, com esse objetivo, o que a gente faz, né? Qual é o nosso ponto aí? Nós podemos simplesmente, em diversos momentos, superar, né, esses desafios, esses problemas, a partir de alguns processos. Então, quando são plantas, nós temos enxertia e nós temos propagação por cultura de tecidos. Tá? Em alguns casos nós temos também endogamia, mas a endogamia ela acaba sendo mais comum em animais, tá? Então, como eu mostrei para vocês também, nós temos aqui a enxertia. A enxertia significa eu inserir parte de uma planta viva em outra parte de planta viva. Então, nesse caso, nós temos o cavalo, que é a parte inferior dessa planta, né? E o cavaleiro. O cavaleiro, então, é a parte superior, tá? A planta ela vai ser caracterizada basicamente no seguinte: a parte de baixo é a raiz que eu prefiro. Então, vamos supor, eu tenho uma raiz especializada em um ambiente mais seco. Eu vou utilizar essa raiz de ambiente mais seco e vou colocar uma planta que seja, então, a parte superior do meu interesse de produção. Então, eu posso, por exemplo, produzir laranja em um ambiente mais seco. Eu coloco a raiz de um ambiente mais seco e eu coloco a parte superior de uma laranja, tá? Isso é muito comum de acontecer em diversos locais, principalmente na disseminação de plantas frutíferas, que são então laranjeiras, né, uvas, abacates, macieiras, abacateiros, macieiras e outras plantas também, tá? Não são restritas a essa parte, mas essas são as principais que eu coloquei aqui para vocês. A propagação por cultura de tecido, ela vai funcionar principalmente, como eu disse para vocês, em plantas e ela vai funcionar da seguinte forma. Bom, eu pego o tecido de uma planta e eu simplesmente pego essa planta e recorto a folha. Então, essa folha ela vai ser partida em diversos pedacinhos e esses pedacinhos eles vão ser colocados então em um meio de cultura. Nesse meio de cultura, essa folha ela vai funcionar na verdade como uma espécie de clone. Por quê? Porque cada pedacinho dessa folha vai desenvolver raiz, vai desenvolver folhas, vai desenvolver caule e nós temos então um clone da planta matriz,
tá? Então, essas plantinhas, quando elas criam raízes, elas vão, então, poder ser transplantadas para o solo, e quando elas são transplantadas para o solo, elas simplesmente enraizam e acabam, digamos assim, proliferando ali, tá? Nós temos também um outro tipo. Esse outro tipo, ele é chamado de endogamia e eliminação dos heterozigotos, tá? A endogamia, então, não vai ficar muito claro para vocês agora, porque vocês ainda têm que ver a aula de genética, que é a nossa próxima aula de hoje. Mas é interessante que vocês pensem, observem, né, que a endogamia, ela vai ser, então, o cruzamento entre indivíduos próximos. O que significa isso? Significa que a endogamia seria, por exemplo, eu cruzar irmão com irmão, no caso de cães, tá? Ou, por exemplo, eu cruzar primos com primos, tá? Em caso de algum outro animal. Enfim, eu faço com que um indivíduo com uma genética próxima de outro indivíduo se cruze, tá? Tem um ponto positivo que quando eu faço que o indivíduo com uma genética próxima do outro se cruze, eu garanto que as características permaneçam. Então, por exemplo, quando a gente fala de cachorrinhos de raça, foi isso que foi feito durante muito tempo. Eu pego um bichinho e eu faço com que esse bichinho ele seja então um bichinho eu cruzo esse bichinho ou com o próprio irmão, ou com os próprios pais, ou enfim, com os próprios primos, e eu faço então com que as características da raça permaneça ali durante bastante tempo, tá? O que nós temos então aqui? Esse cruzamento entre poucos indivíduos pode gerar, como eu disse para vocês, esse ponto positivo, essas características elas permanecem, assim como pontos negativos também, tá? Então, quando a gente vai cruzando indivíduos pequenininhos, indivíduos que a gente tem um íntimo, uma caracterização genética íntima, nós acabamos fazendo então com que esses indivíduos eles sejam extremamente parecidos e eu acabo também eliminando alguns genes que são responsáveis então pela variabilidade genética e posso selecionar junto com as características genes que são responsáveis então por causar alguma doença, tá? Então, esse gene acaba causando, essa seleção acaba causando alguma doença nesse indivíduo lá na frente, tá? Ponto positivo, eu acabo gerando raças puras, como, por exemplo, acontece nos cãezinhos. Qual é o problema, então, desse melhoramento? Bom, nós temos uma baixa variabilidade genética, tá? Nós temos também a redução da capacidade de adaptação, porque a gente tem que pensar da seguinte forma: a partir do momento que eu seleciono algumas características, toda a variabilidade genética que existia por trás disso acaba desaparecendo, tá? E também nós temos monoculturas acontecendo o tempo inteiro. Tá? Essas monoculturas, elas acontecem desde antes. Hoje em dia existem alguns projetos que pensam em mudar as monoculturas, colocando então, estabelecendo culturas mais diversas, mais agroecológicas, digamos assim. Mas, na sua grande maioria, a gente ainda tem aí monoculturas acontecendo o tempo inteiro. Então, temos monoculturas, por exemplo, de milho, por exemplo, de soja, de trigo, enfim, são apenas monoculturas, né? O cultivo de apenas uma espécie vegetal.
O problema é que diversos problemas sempre aconteceram com monoculturas. Então aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. O exemplo da produção de batata na Irlanda no século XIX e também a produção de milho nos Estados Unidos no século XX. O que aconteceu nessas 2 produções, né? Nessas 2 monoculturas, digamos assim? Bom, houve então a disseminação de todos esses vegetais a partir de. Houve a disseminação desses vegetais a partir de uma única vertente. Então, esses indivíduos eles eram todos geneticamente idênticos, tá? Sendo geneticamente idênticos, eles. Como posso dizer para vocês? Algo que atinge um indivíduo, atinge todos os outros indivíduos também, tá? Então, houveram fatores externos, como, por exemplo, a disseminação de fungos, que acabaram com toda a produção de uma única vez. Então, a gente tem sempre que pensar dessa forma. Se eu tenho uma variedade, essa variedade ela é selecionada e eu tenho apenas clones trabalhando ali na minha plantação, algo que atinja um indivíduo vai atingir toda a produção e eu acabo com toda a produção de uma única vez, caso eu tenha algum agente patogênico, tá? Assim aconteceu também com os cães, como eu citei com vocês na aula passada, e como esses cães eles foram selecionados a partir também dessa seleção tradicional. Além dos pontos positivos, que são as características selecionadas nesses cães, nós temos também os pontos negativos. Então, em cães de grande porte, então aqui nós temos pastor alemão, nós temos Rottweiler, nós temos então, nesses cães de grande porte, uma degeneração da articulação do quadril. Então, a cabeça do fêmur desses cães, ela acaba sendo degenerada com uma facilidade maior, né, devido aos genes selecionados que causam essa doença, né? E nós temos então que exatamente, então, onde o fêmur encaixa na bacia, nós temos ali uma degeneração, o que pode fazer com que esses cães eles passem a andar de forma estranha, não apenas estranha, mas também de forma ineficaz quando a gente diz respeito ao correr desses animais, trazendo então uma dificuldade no andar e também no correr desses indivíduos. Sabendo que alguns eles podem chegar a deixar de movimentar as patas traseiras, tá? Então aqui nós temos uma foto que vai mostrar então um cão normal. Olha só, reparem aí no encaixe entre a cabeça do fêmur no corpinho do cachorrinho, tá vendo? No cãozinho normal. E na direita nós temos o cachorrinho com a displasia. Então vocês conseguem ver aí que a displasia ela é bilateral, então ela acontece dos 2 lados da perninha do cãozinho, e vocês conseguem ver aí como que esse encaixe ele foi degradado, ele foi degenerado, então o encaixe não acontece de forma eficaz. Lembrando, além de isso trazer problemas para o cãozinho a respeito de andar, a respeito de correr, a respeito de se equilibrar em pé, ele também sente muita dor, tá? Eu tenho outras doenças aqui também que todas elas acometem cãezinhos de raças selecionadas. Então eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, a epilepsia. A epilepsia é uma doença que acaba causando convulsões periódicas e intermitentes. É interessante já falar aqui para vocês que nem sempre que um cãozinho ele tem uma convulsão significa que ele tem epilepsia. A convulsão pode acontecer por outros motivos. Um desses motivos é essa doença chamada de epilepsia, tá?
A epilepsia ela pode acontecer com diversos cães, então eu coloquei aí para vocês pastor alemão, pastor belga, beagle, o salsicha, né, que eu não sei falar esse nome, desculpa, e o labrador retriever também. Tá? Então, são as raças que são mais acometidas por esse tipo de doença. Então, qual é essa doença? Epilepsia, que são convulsões periódicas, então, e essas convulsões periódicas, elas acontecem por conta dessa genética selecionada ao selecionar a raça. Alguns cãezinhos, eles podem também ter arritmia cardíaca. Então, o que é uma arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca é o coração bater de uma forma que ele não devia bater. Então, é uma modificação no ritmo de batidas desse coração. O coração, então, ele vai alterar o seu movimento, o seu batimento, podendo acontecer de 3 formas. Então, ele pode ficar mais forte, né, mais rápido, então ele é um coração acelerado. Nós podemos ter também um coração que ele é mais lento, que é chamado então de bradicardia, e nós podemos ter também irregularidade de pulsação, ou também chamada de descompasso. Nesses 3 casos nós temos doenças chamadas de arritmia cardíaca, e isso vai acontecer em cães, por exemplo, bulldogs, boxers, Lhasa, Pequinês, Pugs, Shih Tzus, enfim, essas são as raças mais propícias a esse tipo de arritmia voltada à genética, né? E eu trouxe para vocês também uma doença chamada de calcificação do disco invertebral. O que é essa doença então, Pro? Bom, a calcificação do disco invertebral, ela é... então vamos lá, primeiramente, o que é um disco intervertebral? Um disco intervertebral são os discos cartilaginosos que ficam entre os ossinhos da nossa coluna. Então, a gente tem diversos ossinhos na nossa coluna e entre esses ossinhos da coluna nós temos então discos que ficam entre os ossos, discos de cartilagem. Por quê? Osso não pode ficar ligado diretamente com o osso, porque se osso e osso, um osso com outro osso, eles batem o tempo inteiro, eles simplesmente desgastam. Então eu tenho uma cartilagem no meio, tá? Para que eles consigam se mover sem se desgastar e sem causar dor. Porém, em alguns cãezinhos, como por exemplo salsichas, Basset, Beagle e Pequinês, eles então possuem a calcificação desses discos. O que significa isso? Existe um depósito de cálcio, né, de sais de cálcio naquela coluna, nesses discos intervertebrais. O que acontece então com esses discos? Nós temos que esses discos, eles se tornam ossos também. E a partir do momento que eles também vão se tornando ossos, nós temos então todo o problema acontecendo. Por quê? Esse cãozinho ele vai sentir dor o tempo inteiro. Ele sente dor na coluna o tempo inteiro. Ele sente dor na coluna ao respirar, ao andar, ao correr, ao abanar a cauda. Ele vai sentir dor o tempo inteiro por conta dessa calcificação, tá? Vale a pena eu dizer para vocês também que essa calcificação dos discos intervertebrais, elas vão acontecer querendo ou não, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês? Essas doenças, elas podem acontecer também em indivíduos mais velhos, tá? Então, você pode falar assim: eu tive um cachorrinho vira-lata, né? Então, um cachorrinho sem raça definida, e esse cachorrinho sem raça definida, mesmo assim, ele desenvolveu, por exemplo, o desgaste do fêmur, tá? Não quer dizer, gente, que o cachorrinho ele não vai desenvolver essa doença nunca. Significa que esses que eu estou falando, eles possuem uma facilidade maior para desenvolver
meu Deus, para o desenvolvimento dessas doenças, tá? Então eu trouxe aqui um dado para vocês. Ele vai falar o seguinte: estima-se que no primeiro ano de vida, de 30 a 60% dos discos intervertebrais nessas raças apresentam degeneração. No caso dos salsichas, né, aos 2 anos de idade, 90% apresentam os discos degenerados. Então, 90% desses discos intervertebrais já estão calcificados aos 2 anos de idade nos salsichinhas. E por volta dos 6 aos 7 anos, 100% dos discos estão degenerados. Então, quando a gente para pensar, cara, é um número assim, gigantesco, sabe? Ao você pensar que um cãozinho de pequeno porte, ele pode viver cerca de 12 a 14 anos, então na metade da vida dele, ele já tem os discos da coluna completamente calcificados, tá? Então é algo muito triste. Lembrando também que não significa que por ele ser salsicha, isso vai acontecer, tá? Nós estamos falando de doenças que podem ou não aparecer, mas a probabilidade de aparecimento é maior. Eu trouxe também para vocês o caso de glaucoma, tá? Então, o que é um glaucoma? O glaucoma, ele é a degeneração das estruturas nervosas dos olhos. Então, eu tenho um enraizamento gigantesco na parte dos olhos, né? Em todos os indivíduos. É isso que faz com que a gente enxergue também, entre outras coisas. E quando tem uma degeneração dessas estruturas nervosas, o cãozinho ele fica cego, tá? Lembrando novamente, o cãozinho ele pode ficar cego por outros motivos, mas esses aqui eles ficam cegos muito precocemente, tá? Então nós temos aí como raças propensas o Cocker, Samoyeda, o Basset, o Beagle e o Chow Chow, tá? Então eles são aí cachorrinhos que possuem a probabilidade muito maior de ter então essa cegueira, tá? Desenvolver essa cegueira ainda que muito jovem. Bom, pessoal, nesse último momento eu queria fazer mais uma associação e um despertar na mentezinha de vocês. Bom, nesse momento vocês já perceberam que diversos animaizinhos eles são selecionados com base na estética, diversos animaizinhos eles foram selecionados por alguns motivos mais, como que eu posso dizer, úteis em lavouras, em proteção de animais, enfim. Porém, a gente vive na cidade e é interessante que a gente pense com esse novo pensamento, tá? A gente sabe que cãezinhos de raça eles são extremamente caros, então realmente vale a pena você, além de ter um animal de raça e alimentar um comércio extremamente cruel com os cãezinhos de raça, então eles ficam em cubículos extremamente apertados, muitas vezes com fome, muitas vezes em péssimas condições de higiene, tá? Vale a pena você alimentar, além desse comércio ridículo e horrível, você ainda participar, por exemplo, da disseminação dessas doenças, porque realmente você está dando crédito, você está dando ibope, dando ali ajuda financeira também para essas pessoas, para que elas continuem explorando os animais e você também está financiando que essas doenças e que esse sofrimento, mesmo que de origem genética, né, você não tem eu não quis que o meu Basset, por exemplo, tivesse os discos intervertebrais calcificados. Isso está diretamente ligado. Então, o que você acha? Vale a pena realmente você pagar por tudo isso? E não é pagar barato, não. Você vai pagar muito caro. Porque um cãozinho de raça vai custar aí 1.000, 2.000, 3.000 reais, dependendo do cãozinho que você escolhe. Realmente isso vale a pena? Né?
realmente vale a pena eu ter um cãozinho fofinho, bonitinho e na verdade ele é extremamente deformado por dentro, ele realmente possui diversos problemas físicos causados através dessa seleção. Isso vale a pena? São coisas que a gente devia parar para pensar. Por exemplo, eu acabei não citando aqui o problema respiratório do pug, mas nós temos também esse problema respiratório em pugs. Então, o pug, ele tem um narizinho achatadinho, e esse narizinho achatadinho, esse focinho achatado, faz com que o pug não tenha um aquecimento certo do ar. Então esse pug, ele não tem esse aquecimento do ar, faz com que ele desenvolva diversos problemas respiratórios, tá? O pug também, ele vai ter a mandíbula um pouco deformada. Então, cara, nós temos uma conformação horrenda do rosto, né? Quando você tira um raio-x do rostinho do pug, ele é completamente deformado. Então, realmente você acha que vale a pena você ter um cãozinho que sofre por conta das suas características físicas em casa, pagando um valor altíssimo, sendo que nós temos cãezinhos lindos e maravilhosos, chamados aí, né, erroneamente de vira-latas, mas eu costumo chamá-los então de cães sem raça definida, que além de serem cãezinhos mais fortes geneticamente, porque eles possuem aí genes de diversas raças, além deles serem então mais fortes, eles podem ser também lindos e maravilhosos, e eles podem também te trazer todos os benefícios que um cãozinho comprado ele te traz. Então aí você tem o amor, você tem a atenção, você tem o carinho, e você ainda está ajudando uma causa, você está ajudando um cãozinho a sair da rua, você está ajudando um cãozinho a melhorar aí de vida, tá? Está salvando uma vida ao invés de simplesmente financiar um comércio horrendo. Então você para pensar assim, nossa, Pro, agora que você falou, eu entendi. Eu já tenho um dinheiro guardado que eu ia comprar um cãozinho de raça, mas agora eu não quero mais. O que eu posso fazer então para ajudar a causa animal, por exemplo? Pessoal, existem diversas organizações não governamentais, né? Ou seja, as ONGs, que protegem e cuidam dos animais o tempo inteiro, que tiram esses animais das ruas, que cuidam, que alimentam e que disponibilizam esses animais para adoção. Então, por exemplo, eu já juntei R$ 200 porque estava juntando dinheiro para comprar um cãozinho de raça. Vai lá, adota um cãozinho e doa esse dinheiro que você estava juntando para comprar um animalzinho. Vai lá, adota e doa para a ONG, porque ela vai conseguir assim cuidar de mais outros animaizinhos e fazer então com que esse ciclo de bondade ele continue e que esse ciclo de bondade ele nunca chegue ao fim, tá? Eu sei que fica um pouco chatinho essa fala aqui no final, mas é basicamente para dar um despertar na mente de vocês, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente está financiando quando a gente compra um cãozinho de raça, tá? Então, existem diversas ONGs, existem diversas, como que eu posso dizer aí? Diversas organizações que ajudam diversos animais. E só pra gente finalizar essa nossa aula de hoje, que a gente já tem aí meia hora de aula, pessoal, castrem sempre os seus bichinhos. Castrem sempre os seus bichinhos. A gente ama os cachorrinhos, a gente ama, mas ter muitos cãezinhos pode ser também um grande problema, tá? Então, o negócio é o seguinte, duas dicas que eu dou aqui para vocês. Pessoal, adotem cãezinhos sem raça definida, eles são lindos, maravilhosos e perfeitos. Eu, inclusive, tenho o meu. E também ajude, quando puder, as organizações não governamentais. Elas precisam de um dinheirinho, elas precisam de um trocado para que elas continuem fazendo esses projetos, para que elas continuem desenvolvendo esses projetos da melhor forma possível, tá? Então... pessoal, por hoje é só. Eu acabo me empolgando falando muito, mas por hoje é só. Terminamos essa nossa aula por aqui. Eu peço que vocês fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula, viu? Beijinhos!